contra o Santos na Vila Belmiro. Esse jogo é no domingo, a chance do Vasco se afastar de vez do Z4. Já saiu, mas tem que se afastar. Cadê? Um confronto direto para confirmar a boa fase do Vasco. O técnico Ramon Dias está finalizando os trabalhos antes da partida contra o Santos no próximo domingo na Vila Belmiro. E não deve ter muitas mudanças em relação ao time que entrou em campo na vitória contra o América Mineiro. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino conseguiu o aproveitamento de 70% e saiu da zona de rebaixamento. Quem também está se destacando é o goleiro Léo Jardim, que mais uma vez fez grandes defesas e garantiu a vitória contra o América Mineiro. Eu vinha para o Vasco para escrever a minha história aqui no clube, para buscar o meu espaço, e o meu pensamento sempre foi o mesmo. A partida contra o Santos é vista pelos jogadores como mais uma final, para se distanciar da zona de rebaixamento. Mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer, e eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. No elenco, o clima é de otimismo e foco para manter o embalo no retorno do Brasileirão. Em 10 jogos, Ramon Dias mudou o clima no Vasco e já faz o torcedor sonhar alto na tabela do campeonato. E o Léo também falou da importância do Ramon Dias e do Emílio nesse cargo, nessa chegada dos dois. Ô Pedrosa, o que aconteceu que o Vasco sofreu o transfer ban da FIFA? Primeiro explica um pouquinho, porque é uma palavra meio feia, né? O que é o transfer ban, Fernanda? Ele é um mecanismo da FIFA anti-calote. Resumidamente é isso. É um mecanismo anti-calote onde os clubes que vendem jogadores, eles esperam receber de acordo com o compromisso que os clubes fizeram entre si. O Vasco não pagou uma parcela do Capasso, não pagou o Pumita e também tem uma pendência em relação ao próprio Léo Jardim com o Lille da França. E isso vem desde o início do ano. Todas as compras que o Vasco fez nessa temporada, tirando, se eu não me engano, a do Orediano, elas foram compras parceladas, o que é uma prática normal no futebol. O problema é, o Vasco atrasou, foi notificado em relação ao Léo Jardim e pagou. Aí venceu outra parcela, não pagou. E os clubes também, o Atlético Tucumã, o Nacional daqui do Uruguai, já tinham entrado. A FIFA dá um tempo para que o clube possa pagar, faz uma notificação e depois dessa notificação, se não pagar, sofre o transfer ban. O que o transfer ban implica? Ele evita e ele proíbe os clubes de registrar novos jogadores. Ou seja, hoje, obviamente a janela está fechada, isso não interfere no Vasco, não tem problema. Mas se o Vasco não pagar esse valor, ele vai para 2024 não podendo contratar e não podendo registrar jogadores. Perigoso, hein? É muito perigoso. Não, e o pior para mim, Fernanda, o maior problema é o seguinte, é o recado que você passa ao mercado. É um recado muito ruim, é um recado de caloteiro. E eu já falei isso aqui, que eu não vou ficar passando a mão na cabeça de diretoria porque o time tá jogando bem ou porque o time tá jogando mal. Perfeito. O que é para ser falado é para ser falado. Isso é um recado muito ruim que o Vasco passa. E aí eu procurei as pessoas do clube para entender. Vale lembrar que o Vasco tinha uma previsão de receber 120 milhões do segundo aporte da 777 nessa última semana de setembro, mas isso não aconteceu. Dentro do contrato tem uma carência de 30 dias e há uma nova previsão para esse dinheiro cair no dia 5 de outubro, ou seja, semana que vem já, o Vasco né? utilizaria já esse dinheiro para poder quitar essas pendências. Até aí tudo bem, porque no final das contas não vai ter uma situação de implicar na próxima janela. Mas repito, o recado que se passa é muito ruim e isso a gente sempre vai falar. E assim, eu faço uma associação do bico para cima que o Vasco tem colocado nessa segunda janela, parecida com a que o Botafogo fez no ano passado. Parecida, não é igual, porque o Botafogo não brigava para não cair, né, naquele momento, e teve até um abril-maio ali bem positivo com a chegada do Luiz Castro. Mas a segunda janela foi implacável com o Tiquinho, Adrielson, Perry e todos os nomes que a gente sabe que chegou para o Botafogo. Porque a SAF do Botafogo começa de fato no início do ano passado, e a SAF do Vasco começa de fato no início desse ano. Só que a gente precisa lembrar o movimento que faz o John Textor quando chega, e não foi um movimento porque o Patrick de Paula é o melhor jogador do Brasil, não. Ele compra um jogador caro, faz a maior compra entre mercado brasileiro da história, tira de um Palmeiras campeão e acena para o mercado. Eu estou aqui, eu sou poderoso e agora esse é o meu lugar. Ele faz isso com toda a capacidade de gestão do John Textor. O Vasco aí começa a fugir do caminho do Botafogo, porque o Vasco
começar a ter um problema com o transfer ban nessa ocasião, em que ele tá começando a colocar o trem no trilho, a botar o bico pra cima, é péssimo, Pedrosa. No final das contas, Fernanda, repito, na prática não vai alterar. O problema é só a teoria, é o recado, ponto. É o recado, porque no final das contas o Vasco vai pagar e em 2024 vai estar podendo contratar normalmente. Mas isso é muito ruim. Não é legal você, como SAF, você passar esse recado de que você está devendo clubes, de que você está devendo jogadores, como passamos aqui a situação do André em outras oportunidades. Mas, eu repito, é algo que eles não esperavam que fosse acontecer justamente porque estavam esperando esse aporte no dia 23 de setembro, e agora só vai para o dia 5 de outubro. Entrando, eles garantem que vão pagar, e eu acredito mesmo que vão pagar, até porque quem está comandando o Vasco hoje, que é o Lúcio Barbosa, entre outras pessoas lá, são pessoas competentes e responsáveis. Eu vou chamar o giro, mas antes, você viu que o nosso amigo ganhou um presente lindo? Vi, pô. Você viu isso? Eu vou... Queria ganhar Só um. um minutinho pro Cris conseguir Óbvio que eu trocar não de iria usar, tela. mas ia botar na minha Aí, coleção. vai, Cris, que eu pedi desculpa, tá? Eu quebrei você, deu do segundo rasteira que eu te dou hoje, hein, Cris? Agora vai! O que você ganhou, Lucas Pedrosa? Eu ganhei uma camisa muito especial que representa os 100 anos do Camisas Negras. O Vasco da Gama me mandou isso aqui, porque no final das contas a gente também acabou dando voz a tudo que aconteceu lá na barreira do Vasco. Então fui presenteado com essa camisa aqui, ó. A cartinha que eles me mandaram, Lucas Pedrosa, contaram um pouco dos Camisas Negras, dos 100 anos. E essa aqui é a terceira camisa do Vasco que eles me mandaram, até porque, linda, de fato, demais. A gente tenta fazer um trabalho para representar também um pouco desses 100 anos. Não é nem 1% da história, e a história do Vasco é gigante, é muito linda, para a gente tenta encontrar esses valores, manter esses valores, falar sobre esses valores também. Então, muito obrigado ao Vasco da Gama por ter mandado, por ter me considerado aí um vascaíno capaz e digno de receber esse presente. Com certeza eu vou utilizar muito. Muito obrigado, tá? E tem um relevo aí, tem várias... Tem São Januário, luta. Que honra ser. Tem escrita justamente da música que falam dos Camisas Negras, né, que a torcida do Vasco fez. Aí tem um detalhe aqui de 1923 a 2023, que é justamente dos 100 anos. Tem os dizeres aqui também. Enfim, uma camisa extraordinária, maravilhosa, feita pelo Vasco da Gama. Eu só tenho a agradecer aí o presente. Mais uma vez, frisar o quão bonita é a história desse clube. A história mais bonita do futebol brasileiro é a do Vasco da Gama, porque vai além do futebol. É uma esfera social e o Vasco da Gama é muito importante na história do Brasil. Uma camisa cheia de história e cheia de beleza. Muito bonita, parabéns aí para o Vasco da Gama. Ó, clima de sextou, vamos de giro da rodada. E está no ar mais um giro da rodada, que começa com o líder Botafogo, que estava embalado, mas agora segue em queda com o Laje. Pelo menos no Vasco, o respeito voltou. Ponto. E se antes o Cruz Maltino era desacreditado, Ramon Dias fez o impossível acontecer. Aquilo que parecia impossível. Tranquila do Vascão depois de muito tempo, hein? Muito tempo. O time tá fora da zona de rebaixamento, respirando mais aliviado no Brasileirão. E o nosso gordinho gostoso de Madureira, João Vidal, teve lá no CT do Vasco ontem, em entrevista coletiva do goleiro Léo Jardim, que está sendo um dos principais destaques, e conta pra gente agora. Fala, vida! Semana tranquila e de clima leve no CT Moacir Barbosa. Depois de deixar a zona do rebaixamento na última segunda-feira, após a vitória sobre o América Mineiro com um gol marcado nos acréscimos, o ambiente que até então era bastante conturbado, hoje é de muita confiança, mas também de decisão a cada jogo. A gente sabe que vai ser mais uma guerra, um jogo muito difícil. E como eu falei, eu acho que a gente tem que encarar esse jogo como a gente tem encarado todos os outros. A gente sabe que a gente saiu da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então é continuar encarando os jogos como a gente tem feito, cada jogo a jogo. Cada jogo encarar como se fosse uma final mesmo. A próxima final será contra o Santos no domingo fora de casa. Mais um duelo de confronto direto. O Peixe está na 18ª colocação com 26 pontos, 2 a menos que o Cruz Maltino, que tem 24 pontos na 15ª posição. A gente sabe que vai ser difícil, que vai estar um estádio cheio, mas a gente sabe que tem condições de chegar lá e fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. A gente vai para lá para uma guerra, como eu falei,
A gente sabe que para eles também é uma final. Léo Jardim é um dos jogadores que chegaram no início da temporada no clube. Passou por todos os momentos complicados, dentro e fora de campo, mas sempre acreditou no projeto vascaíno. Não só aqui no Vasco, mas qualquer projeto, a gente sabe que tem um tempo até as coisas começarem a dar certo. A gente sabe que nem tudo vai dar certo logo de cara, de primeira. Então, acho que a maior mudança foi isso, sabe? O nosso trabalho estava sendo feito, a gente estava convicto de que estava sendo feito um bom trabalho e que os resultados iam começar a acontecer. E eu acho que quando eles começaram a acontecer, é claro que aumentou a nossa confiança e as coisas tendem a sair de uma maneira mais positiva também. Paredão. Assim também poderia ser chamado o goleiro vascaíno. Ele é o segundo em defesas difíceis no campeonato e no último jogo contra o América Mineiro operou milagres com a camisa vascaína. Cara, acho que eu falei na minha primeira entrevista aqui que eu vinha para o Vasco para escrever a minha história aqui no clube, para buscar o meu espaço, e o meu pensamento sempre foi o mesmo. Agora, com a confiança em dia e os resultados aparecendo, primeiro é manter os pés no chão para depois voar mais alto na tabela. A gente sabe que nem todos os jogos a gente vai conseguir jogar tão bem ou executar as coisas de forma perfeita, mas eu acho que o mais importante no final de tudo é o resultado e os 3 pontos. Tô olhando aqui o seguinte, impressionante a performance do Léo Jardim, parabéns Vidalzão, obrigado pelas informações do Vasco. Impressionante como vem jogando o Léo Jardim, né? A gente falou aqui do jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo decisivo pro Vasco começar a reagir, um lamaçal danado. Nas últimas partidas também o Léo vem muito bem. Antes da gente entrar em Vasco da Gama, eu quero aproveitar para mandar um super beijo pro Francisco, de 9 anos, que mora em Brasília, que é o afilhado da tia Meg, maravilhosa. Eu encontrei com ele lá no casamento do André. Então ele estava lá, adora o programa, eles são de Brasília, mas assistem sempre os donos da bola, são do Rio, né? Mas moram em Brasília. Então, Francisco, um beijo pra você, pra tia Meg, pra todo mundo, tá? Boa sorte pro seu Vascão, que pega o Santos final de semana, Bigode, com a chance de ter uma vitória daquela pra dar a robustez, não é o que você tá pensando isso aqui, tá? É a robustez dessa campanha do Vasco no segundo turno, né, Bigode? Pô, jogo duríssimo e jogo é um confronto direto ali na parte de baixo da tabela. Jogo, né? de 6 pontos. É o jogo de 6 pontos. Se o Vasco ganhar, o Vasco fica numa situação muito boa. O Vasco consegue desgarrar um pouquinho daquela parte de baixo ali, mas vai ter pela frente um time que também está vivendo um momento de crescimento com o auxiliar, que é o Roberto Fernandes, se eu não estou enganado, e lá em Santos as informações dão conta que se ganhar o Vasco ele vai ser efetivado e que ele ainda está no posto como auxiliar. Então é interessante isso, acho que provavelmente o Ramon Dias vai manter o mesmo time, não vai fazer nenhuma mudança, o Vasco não tem nenhum jogador suspenso, nenhum jogador lesionado que atuou. Diferente do outro argentino amigo dele, né? Ah, exato. E cara, pode... engraçado que ontem eu vi que teve um treinador na Itália, em 119 jogos, foram 119 escalações diferentes. Mas em qual time? Ele sobreviveu? Agora é da Série A ou da Série B da Itália. Então já sabemos qual é o problema do São Paulo. Ele é esse cara. Não, fez curso. Felizmente o Ramon Dias não estava nessa aula. Graças a Deus. Porque você, num momento como esse, você conseguir repetir o mesmo time, e lembrando que o Vasco vem de 3 vitórias consecutivas. 4 vitórias consecutivas. E jogando, quer dizer, jogando bola. Contra o América nem tanto, mas é o que eu tô falando. Faz parte. O torcedor quer 3 pontos. Você vai oscilar e ganhou o América, que era também mais um confronto direto, era mais um jogo de 6 pontos. Verdade, Bigode. Então, contra o Santos, óbvio que a vitória é o grande objetivo, a vitória deixa o Vasco numa situação muito boa, mas se o Vasco não perder, eu já acho que dá para considerar um bom resultado. Pedrinho, bota uma triste aí que eu vou dar uma notícia triste pro torcedor do Vasco, uma notícia triste, que eu tô me irritando com a 777. Bota uma triste aí, Pedrinho. Pedrinho. Tá em paciência, Pedrinho? Ou tá em Anchieta? Tá em Anchieta? Tá lá em Pernambuco. Bom, enquanto não vem a música triste, eu vou dar a notícia sem a música triste mesmo. O Vasco, mais uma vez, sofreu um transfer ban. Ah, o que é isso? Obrigado, Pedrinho. Tá igual a defesa daquele time lá. Chegou um pouco atrasado, mas chegou. Pode deixar a tristeza. Mais uma notícia. O que é isso? Vou enumerar para vocês os clubes que ativaram o transfer ban por falta de pagamento do Vasco e por conta de quais jogadores. Vamos lá.
Lille da França, pelo Léo Jardim, esse mesmo. Nacional do Uruguai, pelo Pumita Rodrigues. E o Atlético Tucumã da Argentina, pelo Capasso. Ou seja, 777, o time tá fazendo a parte dele, o treinador tá fazendo a parte, a torcida tá fazendo a parte de todo mundo. Agora o Vasco não pode ficar tomando transfer ban toda hora porque vocês não estão pagando as coisas, ô Bigode. Te surpreende a 777 tomar mais um transfer ban? Não responde não. Tim, surpreenda-se com até 2 GB de velocidade. Que velocidade, hein? Rapaz, Vai, Bigode. mais rápido que a FIFA para dar o transfer ban. Porque não tá usando o TIM, de repente já até pagou, mas não chegou a informação. Exato. Porque não tá com a outra fibra, É não tá isso com a outra mesmo. velocidade, tá com aquela internet que vem assim, ó. Ó o boleto do Vasco vindo aqui, ó, lá do Tucumã pra cá. É isso. Se fosse TIM, já tava aqui, Bigode. Ia tá igual o ex-treinador do Flamengo. que Exatamente. Rodava. Ali era outra fibra. Ali era outra fibra. Mas E a gente fala tanto, né, do fair play financeiro, a gente ouve muito, e inclusive algumas pessoas que não entendem muito bem o que significa o fair play financeiro, acham que é uma coisa, mas está totalmente errada. Se tivesse fair play financeiro, o Vasco nesse momento estaria numa situação absolutamente complicada, muito mais do que está no momento atual. Então é curioso a gente ver que o Vasco nessa janela contratou Verratti, Paulinho, mesmo tendo esses problemas de pagamento. Então, para ficar tudo certo, vamos lá, 777. Libera esse aporte logo que vai ter que ser feito, libera esse valor, faz esse pagamento, porque o Vasco, agora que a gente só tem notícia boa do Vasco, chega uma notícia dessa, o torcedor começa a ficar com uma dúvida na cabeça. Até o próprio clube, na hora de Sem emprestar ou dúvida. vender pro Vasco, vai falar, pra esse cara não, porque o maluco lá, ele é rico, mas ele não paga. Isso aí. Vou vender pra outro. E, gente, isso é uma realidade. O Vasco hoje, a parte mais difícil, que é o campo e bola, que é azeitar o bagulho, né? Sim. Tá acontecendo. O cara tem dinheiro, paga os empréstimos, paga as comissões, pelo Paga amor logo. de Deus. Cruz credo. Cega, vovó. Vou pro intervalo, né, Joliston? Vou ligar pro Josh One. Hello, man. How are you? How are you? Where's the money? Where's the money? Money. O telefone dele não é esse não, Pedro. Esse telefone aí é aquele startup da sua época lá de paciência. Lá de Anchieta. Terra boa. Vou pro intervalo e volto já. Sai daí não!